O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Oferecimento Giasse, pequenos preços, grandes amigos. O cara é publicitário, tem uma grande história em Criciúma e já trabalhou muito tempo em TV. E eu já ouvi várias histórias dele. Grande prazer em receber Jairton Manique. Tudo bem, meu bruxo? Tudo bem, mano. Que parabéns. Prazer receber. O prazer é nosso, mesmo porque a gente já se conhece há muito tempo e vê a evolução que tu tá tendo tanto no rádio como na TV, né? Obrigado. Queria dar os parabéns ao vivo porque é um elogio verdadeiro. Que bom. Você vindo do homem de comunicação. Quanto tempo de comunicação, Jairton? Mais de 30, né? 30? Começou quando? Com a minha empresa, a Shopping de Ideias, 28. Eu comecei antes, eu comecei com mais ou menos 14 anos no jornal. Comecei num jornal chamado Correio do Sudeste. E eu comecei lá e eu passei em todas as funções. Eu comecei como auxiliar de escritório, depois eu passei para montagem. Na época existia montagem de papel, montagem de fotolito. Tipo ainda? É. Nos tipinhos? Você Fiz montava tipo? Montei tipo. Você é velho, hein, bicho? Você montava tipo, você é velho. Montei tipo, fiz diagramação, mas quando era na mão, não era no computador, né? Era tudo desenhado, era feito um espelho de jornal. Em cima daquele espelho se fazia montagem. Caraca, mano. Daí fui fotógrafo, passei a ser fotógrafo, o falecido Ezequiel dos Passos, famosíssimo, e um excelente fotógrafo, me ensinou a arte da fotografia. Aprendi a revelar e fazer foto, bater foto tudo e revelar. Tudo na mão, né? Tudo na mão, tudo na mão. Nada digital. Nada. Aí recebi um convite da RBS TV e fui para a RBS TV, fiquei 6 anos na RBS TV como câmera. Como câmera? Como é que foi essa experiência? Na verdade era repórter cinematográfica, a expressão que se usava na época. Mas como é que era, cara? Porque eu imagino que na época que você foi para a RBS, você trabalhava na Globo. Sim. Você era cinegrafista da Globo, onde você chegava. Você devia ter moral, pô. Mano, era engraçado, mano. Assim, tinha algumas cidades que nós íamos que o pessoal pedia autógrafo. A gente saía do carro da RBS, descia... Você dava autógrafo? Eu, como cinegrafista, dava autógrafo. O pessoal não me via na tela, dificilmente a gente aparece na tela, né? E tinha localidade que o pessoal pedia autógrafo. De tanto que o pessoal da Globo... era o 90% de audiência, né? Os jornais das retransmissoras da Globo. No caso da RBS TV. Então era uma coisa assim incrível. Para ter uma ideia, na época que eu trabalhei na RBS, o governador era o Amin, a primeira gestão do Amin como governador. Ele não começava nenhum ato, nenhuma cerimônia, nenhuma sessão, nenhuma reunião, enquanto a câmera da RBS não fosse ligada. Para te ver a importância que tinha. A moral que era, né? Eles não começavam nada. O governador parava, às vezes eles telefonavam, porque a gente estava de um lado para o outro, porque a gente cobria todo o sul, Laguna a Passo de Torres. Então, às vezes, tu estava em Orleans e tinha um ato em Turvo, que o governador ia estar. Aí eles ligavam, não tinha celular ainda, ligavam de telefone fixo para um posto de gasolina, para saber se a gente já tinha passado, ou para fazer contato conosco, para a polícia rodoviária, para ver onde que nós estávamos, quanto tempo nós levaríamos para chegar no local. Para poder começar a cerimônia. Era assim que funcionava. E você se meteu em muita bronca como repórter cinematográfico? Já. Muita pipoca? Cara, é assim, porque na época Criciúma era... Isso na época é quando você está falando? Vai. Os anos 80. 80? Nós estávamos saindo da ditadura, né? Eu comecei no jornal por 76, 77, por aí. Eu entrei na RBS em 80, ano 80. E saí em 86. Então era a transição da ditadura, né? Estava saindo generais, eu peguei toda a história do Tancredo Neves, da Direta Já, de tudo isso. Inclusive o dia que o Tancredo morreu, eu estava na casa da Valquíria, que é minha esposa, e eu vi na TV, disse, por 2 dias tu não vai ver mais porque é só matéria do Tancredo. E fui para a sucursal da TV, pegar o equipamento, porque o pessoal já tinha ligado que nós tínhamos que fazer entrevista com o governador, com o prefeito. E rodava o estado? Rodava. Eu fiquei, assim, teve umas coisas bacanas, né? Eu fiquei bacana no bom sentido jornalístico, né? Nunca uma desgraça bacana, né? Eu fiquei 10 dias na enchente de Blumenau, por exemplo. Foi uma experiência, assim, incrível, né? Eu cheguei lá de helicóptero, do helicóptero da Marinha, pegamos avião
E barco o tempo todo, nós andava de barco, batia na sinaleira, assim, tinha que desviar da sinaleira, dos semáforos, porque a água estava a 3, 4 metros de altura. Então, assim, aquela grande enchente de Blumenau, eu fiquei lá, eu e o Ney Manique era o repórter, ficamos lá. Convido o Ney para vir aqui, que ele está devendo, ele não... O Ney? Não, o Ney tá... Vamos prestigiar o mano, né, terceiro Ney? que vem Por aqui, favor, o Ney né? não vem, cara. O Ney não vem falar comigo, Não, mas cara. ele vem. Que isso, cara. Manda ele falar do livro dele agora que ele fez. Ney, tô te esperando, né? Tu não me sacaneia. Pô. Ele fez um livro sobre os alemães que não eram conhecidos, né? Aqueles alemães que ficaram esquecidos e que ele... Então, é bacana o livro O problema dele. do Ney é escolher o que a gente vai falar com ele, né? Não, Qual o papo, né? A enciclopédia, né? Tem que escolher o papo para falar com ele, para entrevista, vai. Tu abre o papo e Deixa vai. ele falar, o né? assunto... Você ficou 6 anos na RBS. Eu fiquei 6 anos na RBS. Por que você saiu? Por que eu saí? Eu saí exatamente porque como eu conhecia muito toda a região sul, quando vinham os executivos da Zero Hora, a Zero Hora tinha um caderno chamado Guia de Exportação. E eles faziam contato com as empresas que produziam calçado, que produziam roupas, mas principalmente a de calçado, que exportava muito. Criciúma, na época, tinha acho que umas 15, 20 fábricas Criciúma em região, né? Fábricas grandes de calçado. E aí eu acompanhava esses executivos, porque eles não conheciam a cidade, no meu horário de folga, para eles venderem comerciais, anúncios, nesse guia de exportação. E como eles não conheciam às vezes o pessoal, eu chegava brincando, porque todo mundo me conhecia, eu era um cara super conhecido, chegava brincando com os donos, com o diretor, com o gerente da empresa e tal. Você já e vendia? eu acabava vendendo. E aí uma moça chamada Tereza, que era da Zero Hora, ela um dia conversando, a gente tomando uma cervejinha num local, num bar, ela disse, por que tu não vai para a área comercial? Pô, tu tem um baita talento para vender coisa. Conhece todo mundo, pô. Conhece todo mundo, tal, ali. Daí eu assim, tá, e ganha bem esse troço aí? Ela disse, olha, daí falou mais ou menos, não me lembro do salário dela da época. Eu disse, pô, é bem mais do que eu ganho, cara. E acho que me vão me incomodar menos. E eu não ganhava mal, na RBS eu até ganhava um salário razoável. E assim, não, eu vou, porque daí eu tava noivo na época, né? Ia casar, aí é aquela história, né? Pô, mas tem que começar a ganhar um pouquinho mais. E aí foi quando eu decidi ir para a área comercial. E aí... Você já saiu e abriu a sua agência? Não, eu fui trabalhar numa agência que tinha em Criciúma, que fechou há pouco tempo, porque mudou de dono, mas que se chamava Spam, na época, depois virou Única, que era do Hilton Lolli, publicitário, o Hilton Lolli. Aí eu trabalhei 2 anos com ele, ali eu conheci uma turma legal, assim, que a gente trabalhou junto, Beraldo Lincoln, André Rodão, o Tadeu, o Alcide Simeone. E aí a gente começou a conversar e era um clima meio ruim de trabalhar lá. O Lolli como amigo, ele é muito gente boa. Agora como chefe. Mas como chefe era uma tristeza. Era ruim de negócio. Ruim de trato. Não, como chefe era ruim. Eu digo isso sempre para ele. Mas como pessoal a gente se é amigo até hoje. A gente se dá super bem e tal. Então não é nada... E aí você decide montar a sua? Aí eu decidi montar a sua e montei a Continental AP. Aí veio comigo de sócio, depois de um tempo que eu já tinha ela, o Alcides, e veio um outro sócio que era de Lages, que foi diretor do SBT, o Idelfonso, que hoje ele trabalha com programas de computador para confecção. Então a gente em 3 fez a sociedade, daí começou a não dar muito certo. Deu certo a empresa, mas não deu certo a sociedade. A empresa estava indo bem, mas a sociedade não. Aí nós compramos a parte do Idelfonso, na época, e depois eu e o Alcides separamos, ele ficou com a Continental e eu montei a Shopping de Ideias. Vocês tinham bons clientes na época? Tínhamos bons clientes. A publicidade era muito diferente, Ayrton, de hoje? Era bem diferente, porque tu tinha tempo para pensar na publicidade, mano. Digamos, como era feito tudo manual, todos os layouts eram feitos manual. Eu vou falar aqui em letra 7, que ninguém sabe. Todos os publicitários atuais eu acho que não sabem o que é letra 7, que eram umas cartelas de letras que vinha e tu passava o lápis em cima e ela colava. Então a maioria dos layouts, das chamadas, dos anúncios era feito com letra 7. Depois era feito um fotolito disso. As fotos eram feitas separadas, depois encaixava no anúncio e tal. Então assim, e para te fazer um anúncio, digamos assim, uma campanha, tu levava 15, 20 dias para fazer a campanha.
E depois, se o cliente pedisse uma mudança, era mais uma semana, mais 15 dias, para te voltar lá com as coisas prontas. Então, nesse período todo, tu tinha muito tempo para pensar, para analisar, para ver se aquilo ia ser assertivo, não ia ser assertivo, se aquele anúncio ia funcionar, se aquela propaganda de rádio ou de TV iria se encaixar para o momento. Então, tu tinha tempo para pensar e analisar de fato o mercado. E era um mercado restrito, né? Tu tinha 3 veículos de comunicação, tu tinha um jornal, uma rádio e um emissor de TV. Então tu não tinha muita opção. Então, Tinha outdoor também, mas era complementar? Não, tinha outdoor e tal, mas a gente sempre tratou o outdoor como uma mídia complementar, uma mídia de apoio. Então tu não tinha esse trabalho que tem hoje, que além de muita pressa, porque o cara liga para ti de manhã e quer ao meio-dia algumas coisas prontas, né? Não tem mais paciência para nada, nem que todo mundo quer tudo na hora, todo mundo só pensa no seu umbigo. Às vezes eles não entendem nem que tu tem mais clientes, eles acham que só atende eles. Atende eles, que é exclusivamente com eles. Mas isso é até dá, né, Jair? Se o cara pagar, né? Até dá pela exclusividade, né? Não, até pode, né? Tu monta uma equipe. Já aconteceu o caso de a gente montar uma equipe só para atender aquele cliente. Então, tinha uma agência dentro de uma agência. Era uma agência fora do. Era uma agência dentro de uma agência para aquele cliente. Então, pede. Mas mais caro um pouco, automaticamente. Sim. Você vai pagar por isso, né? Mas assim, interior, cara, interior é trabalhoso, porque assim, primeiro nós tivemos que construir um mercado, né? Nós tivemos que educar o anunciante e ser educados também, né? Porque isso é uma troca, né? Vamos falar um pouquinho na volta, pode ser? Vamos. Olha, tenho o prazer de receber hoje comigo ele que é publicitário, o cara já foi cinegrafista, já se meteu em muito beco e tem uma história fantástica na comunicação, Jair Manique. Eu já volto aqui no programa Humanos. Voltei aqui no programa Humanos e eu tenho o prazer de receber hoje um cara que é da minha laia, é da laia da comunicação, um cara que está há muito tempo no mercado e você já sabe, 2 entrevistas inéditas todas as noites aqui comigo na RTV. Jair Manique. Tem um Barreto também, né? Tem Barreto. Tem Barreto também? Você é de família tradicional, você tem uma família que tem uma história gigantesca. Sim, a nossa família, principalmente em função do tio Algemiro, né? O tio Algemiro foi prefeito, deputado, fez uma mudança estrutural na cidade muito importante, então ficou marcada a gestão dele. Foi ele que abriu a Avenida Centenário, então tu imagina, antes era trilho, né? Era passagem de trem aqui, então tu imagina Criciúma sem Avenida Centenário. Né? O que era? O que era? O que seria, né? Então assim, foi um cara que pensou muito à frente, né? Ele fez, vamos supor, a rodoviária que está aí até hoje, e quando ele fez o pessoal dizia assim, olha, está fazendo um elefante branco, né? Ele disse, não, mas eu não estou pensando para agora, né? Imagino que era nada lá, né? Sim, ali era um banhado, né? Na frente do hotel ali, onde era a rodoviária, era literalmente um banhado. E era onde eu acho que ia o esgoto de Criciúma, né? Porque na época não tinha esgoto ainda, agora já tem pouco, né? Na época não tinha, o lugar mais baixo era para onde corria, né? Nunca pensou em ser político, Jair? Cara, eu nunca pensei, tive convites, assessorei muito político, fiz muitas campanhas. Ganhei muitas, perdi algumas, mas assim, e tive esse convite, até porque sempre trabalhei com imprensa e sempre tive um lado social também, que eu participo sempre, né? Então sempre ajudei muitas pessoas. Os convites vieram. E isso é automático, né? Mas nunca me permiti, assim, dar abertura para ir à frente. Como publicitário, né, ter tanto tempo da publicidade, quando você cria uma campanha para um cliente, geralmente você não perde. Essa campanha, como você pensa, como publicitário, ela dá certo de algum jeito. Como político, não. Uma campanha política, você simplesmente vai perder e deu. Como é que você trata isso em você? Cara, eu já tive mais, assim, já doeu mais. Machucou, né? assim, perder? Porque ninguém gosta de perder, né, cara? Principalmente a nossa geração, que nasceu competindo, né? Tu competia lá de bolinha de gude, peão, carteira de orinho de cigarro. Tudo era competição na nossa época, né? Tudo tu competia. Jogo de futebol, do bairro contra bairro, time da escola com a sala contra a sala. Então, tu aprendeu a competir, claro, com lealdade, com sempre nossa geração foi uma geração que tinha limites, né? Então tu competia, mas competia de forma honesta, de forma legal. Era uma competição, mas não era uma guerra. Tu tinha adversário, mas não tinha inimigo, né? Foi sempre assim. Então isso fez com que
tu pense diferente, né? Tu aja diferente. E perder, cara, assim, porque tu pega a pesquisa, tu faz todo o levantamento, tu faz análise de mercado, tu faz análise de eleitor, tu faz pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa. E aí tu acha um caminho, tal. É claro que tem vezes que tu sabe que tu vai perder, tu já pegou o barco furado, né? Tu já sabe que, às vezes o cara diz assim, eu vou te contratar para não perder de feio. Para não perder tão feio. Para não perder tão feio. Já aconteceu, inclusive, na última eleição, aconteceu um caso assim, ó, vou te contratar sabendo que vai ser muito difícil a gente vencer essa eleição, mas nós queremos mudar um pouco o cenário. E conseguimos mudar o cenário. Quer dizer, quero fazer o meu nome, melhorar isso. Ele fez o cenário e ele pavimentou a eleição, eles pavimentaram a eleição para essa próxima campanha. Inclusive, eles tinham feito só um vereador na outra eleição, nessa fizeram 3. Então, eles aumentaram o percentual de votos, eles aumentaram a participação deles, eles aumentaram a participação no meio feminino, que eles estavam com dificuldade no meio jovem, eles conseguiram levantar uma juventude. Quer dizer, então isso também te traz uma certa satisfação, mesmo perdendo, sabe que contribuiu de alguma forma e tu fez com que tu pegou uma coisa de um jeito e entregou melhor. Em 30 anos de comunicação, o cliente tem sempre razão ou você aprendeu a dizer não? Não, eu aprendi a dizer não, cara. Foi doído ou foi fácil? Inclusive, eu acho que fui um dos poucos a fazer isso, eu dispensei cliente, literalmente. É mesmo? Você demitiu o cliente? Eu demiti cliente. Mas foi uma situação tão estressante que estava dentro da empresa. Esse cliente, ele tinha uma funcionária que cuidava do departamento de marketing, que por ordem dele ou não, isso eu não vou discutir, ela não respeitava os nossos profissionais, ela tratava muito mal. E chegou um dia na empresa, tinha 2 funcionários literalmente chorando. Aí eu peguei o telefone, fiz uma carta, um e-mail e disse, amigo, continuamos amigos, mas não quero mais te atender, a empresa não está dentro do perfil do que a gente... E como é que o teu cliente reagiu? Olha, ninguém gosta disso, né? Imagina, o publicitário sempre é a ponta fraca da corda, né? É onde rompe primeiro. Né? É onde rompe primeiro sempre. Até às vezes, você com razão, tu é dispensado, tu perde uma conta. E então tu chegar isso para um cliente, e isso de uma forma ou de outra vaza para o mercado, né? Que infelizmente não existe segredo entre 2, né? Então, ainda mais na comunicação, né? Ainda mais na comunicação. Mas assim, ó, como nós éramos amigos de infância, a parte comercial ficou meio chata, mas a parte pessoal ficou tranquila. Funciona, tá lá. Era tranquilo, a gente sempre se deu bem e tal. É tanto que ele reviu, depois tentou nos contratar de novo, contratou, e depois a gente rompeu de novo pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. Assim, não tem como, nós dois não damos... É ruim de trato, meu negócio. Não tem. E assim, em 28 anos de empresa, com a Shopping de Ideias, eu tive 2 casos assim extremos. Um foi esse, outro agora recentemente também teve um caso. Recentemente teve um caso extremo. Não de dispensar o cliente, mas não... Não bicou. Não deu certo, não deu química, não deu certo e foi um contrato curto. Então assim, 28 anos, 2 casos. Tá bom, né? Tá bom, né? Campanhas inesquecíveis, muitas? Cara, uma campanha que me fez muito bem foi a campanha da PAI com o Guga Kirten. Eu sempre falo isso, que é uma campanha, doe R$1, troque R$1 por 1 milhão de sorrisos. O Guga Kirten no auge, quando ele ganhou a primeira vez em Roland Garros, eu e o falecido Wilson Reis, e acho que a Valquíria estava junto, fomos a Porto Alegre. A Copa Davis ia ser disputada em Porto Alegre e ele tinha o cara que cuidava da carreira dele era um espanhol, e ele vinha para o Brasil uma vez por ano e veio nessa Copa Davis em Porto Alegre. E a gente foi no hotel, conseguiu falar com ele, porque o Guga falou e queria fazer a campanha. Inclusive a mãe dele é uma das que sempre apoiou a PAI, e tinha um irmão dele, o Guilherme, que tinha um problema, né, que foi falecido, Guilherme, que tinha uma síndrome. E aí a gente convenceu o empresário dele a deixar o Guga fazer a campanha. Então aquilo ali foi, por ter todo esse processo de convencimento, de fazer, e depois a gente gravar na casa dele, na antiga casa dele, lá na subida do Morro da Lagoa e tal. E a repercussão que isso deu e o resultado que isso deu para as APAES, não só de imagem, como também de retorno financeiro. Então, para mim, essa campanha foi a campanha inesquecível. Assim, essa te completa como publicitário? Me completa porque juntou as duas coisas. Juntou um sucesso, um case de sucesso com um case de emocionante, um case que ajudou. Quando tu ajuda alguém,
né? Eu sempre digo, faz mais bem para ti do que para a pessoa que foi ajudada. Você ganha mais, né? Tu ganha mais. E essa campanha ajudou muito, né? Muitas APAES estavam passando uma dificuldade bastante grande naquela época. Inclusive essa campanha ajudou nesse processo e depois o deputado, acho que foi Júlio Garcia, fez a lei APAE, né? Que é a lei Júlio Garcia, que garante uma subsistência para a APAE, uma renda. Então esse processo, acho que tudo ajudou. E quem conhece a APAE, quem conhece o Bairro da Juventude, quem conhece a AMA, quem conhece a Abadeus, sabe do que eu estou falando, né? Da necessidade e do bem que essas entidades fazem para a sociedade. Tá, e campanhas para esquecer, já fez também? Cara, Já fez alguma assim que essa aí não? Não era nem para ter feito? tem aquelas campanhas comercial puro, né? Que a gente diz, né? Roda e avisa, que a gente brincava antigamente, a gente dizia roda e avisa, Roda e né? avisa? É que essas campanhas de vender produto, promoção, Aí extra, você tal, não se orgulha muito. que não tem criação nenhuma. Simplesmente vai ali, põe um produto, pega o locutor fazendo oba-oba e joga no ar. Então esse tipo de campanha não é uma campanha que orgulha ninguém, né? Mas assim, campanha que foi institucional ou uma campanha que tenha um conceito, não lembro de nenhuma assim que não fiz nessa campanha. Eu já vi muita campanha ruim nesse período todo, que aconteceram, assim, várias campanhas, tem episódios engraçadíssimos. Não, tem muita campanha que você não sabe quem que aprovou, né? É. Quem fez. Mas assim, campanha que nós criamos, como eu disse, como nós tínhamos um tempo, quando fazia uma campanha institucional, ou de lançamento de produto, ou de lançamento de uma marca, ou de um serviço, tu tinha tempo para pensar, então tu não colocava qualquer coisa no ar. Mas Não. já cometeu o erro que teve que pagar para cliente alguma vez? Preço Não. errado, alguma coisa assim? Preço errado, sim. Isso acho que quem não, né? Acho que já aconteceu com... Mas assim, nenhuma que teve problema, deu para consertar em tempo, né? E não chegou a dar nenhum tipo de problema para o cliente, assim. E nós fomos sempre, assim, muito transparentes com os nossos clientes. E cada vez que a agência erra, a gente assume de pronto, e se tiver algum tipo de projeto... Já até assim, refazer um trabalho, um catálogo, tem que refazer. Não é pouco, às vezes? Às vezes não é pouco, já aconteceu, de prejuízo de alguns R$1.000, assim. Alguns mil? Alguns R$1.000. Isso a gente enfrenta, acontece. E quando... Ninguém quer errar, né, Jairton? Ninguém quer errar, né, cara? É que na verdade, assim, ó, às vezes é aquela brincadeira, né? O diabo tanto alisa o olho do filho que acaba furando, né? Que tu tem um zelo tão grande e que passa uma coisa tão boba, que às vezes é o número de telefone que o cara digitou o número errado, né? 60 e fez 06. Agora, tem uma coisa que eu não sei se eu comentei com você. Eu me lembro que no meu TCC de publicidade, eu passei na Shopping de Ideias para entrevistar os seus diretores de arte. Eu fui fazer um TCC sobre indústria gráfica e psicodinâmica das cores, e eu passei na Shopping para bater o papo com a galera lá na época. Tu lembra quem era, não? Ah, não lembro. Aí já não lembro, eu sei que eu me lembro do local ainda. A gente nós fomos referência há muito tempo para esse tipo de trabalho, a gente recebia muito estudante lá, né? Como a gente também participava muito das semanas acadêmicas na Unisul, principalmente porque lá tinha o curso de publicidade e propaganda, então a gente participou bastante lá. E a gente sempre teve um número razoável de funcionários e a gente sempre pegou, né, foi buscar esses profissionais. A partir do momento que começou a ter cursos superiores aqui, a gente procurou sempre ter um profissional vinculado com a área ou formado ou em formação. Então a gente sempre teve... Principalmente o Unisul, que tinha um curso, depois SAT. Então, todos os nossos estagiários, geralmente, ou são da Unisul ou são da SAT. E faz com que isso também desperte o meio acadêmico para conhecer a nossa empresa. E conversar conosco, porque dos profissionais da nossa época, praticamente eu e a Valquíria somos os únicos que estamos na ativa de fato, assim, né? Como é que você entende a mente dos jovens hoje? É Cara, um mundo diferente do seu. Para mim foi tranquilo, porque primeiro eu sempre procurei me atualizar. Eu nunca fiquei parado sem ler, sem fazer um curso, sem ver uma palestra, sem ver o que estava acontecendo em todos os meios, rádio, TV, jornal, outdoor, mídia impressa, mídia online, mídia offline. E os meus 2 filhos resolveram ser publicitários, né? Então ficou mais fácil, né? Daí ficou mais fácil, porque a Gabriela já está há 10 anos dentro da empresa. Ela se formou na Unisul, porque era a única faculdade que tinha aqui.
E o Jonathan, que é 5 anos mais novo que ela, fez uma faculdade, que é a Escola Superior de Marketing e Propaganda em Porto Alegre, que é considerada a melhor escola da nossa área. Também veio todo com uma carga de modernidade, do novo, do frescor, do que está acontecendo. Eu imagino que é uma janta na tua casa, né? É. Vocês são proibidos de falar de comunicação, ó, aqui hoje ninguém fala de comunicação. A gente mistura. Mano, assim, ó, lá em casa é legal, porque assim, de 365 anos, eu acho que nós almoçávamos junto, tirando dessa fase que o Jonathan foi para Porto Alegre, depois agora ele mora sozinho, ele não mora conosco. Nós almoçávamos, eu acho que 360 dias juntos, né? A gente sempre teve muito presente. Eles fizeram natação, por exemplo, os dois, e a gente viajava os 4 para ir às competições. Competir, exatamente. Então nós sempre tivemos muito juntos, né? Assim, muito, e sempre se misturou. E eles sempre vieram muito a nossa área. E o Jonathan e a Gabi procuraram fazer 2 coisas que seriam, digamos assim, a deficiência minha e da Valquíria. Porque ele se especializou em planejamento, ele, no nível dele, na formação dele, eu diria até que eu acho que ele é o único publicitário com essa formação hoje aqui no eixo entre São Paulo, entre Porto Alegre e Florianópolis. E a Gabi está se especializando cada vez mais em mídias sociais. Inclusive agora ela está fazendo uma outra pós, né, sobre o tema. Então são 2 temas que vão estar muito em voga, e já estão e vão continuar por um bom tempo, né? É claro que agora a gente não separa mais o que é off, o que é on, porque tudo é marketing, né? Tudo é estratégia, e tu tem que saber onde vai o teu produto e onde está o consumidor daquele produto, daquele serviço que tu está assessorando. Mas tem esse lado. Então nós temos uma entrega hoje muito diferenciada, porque tem a experiência de 30 anos minha e da Valquíria, que tu sabe quais são os caminhos que deram certo e quais que deram errados. E tem toda essa novidade. E tem toda essa novidade do Jonathan e da Gabi, que estão cada vez mais se atualizando e se especializando em 2 áreas que são latentes agora. Então convida a galera para curtir o Instagram da Shopping de Ideias. Exatamente. Então vamos lá. É Shopping de Ideias só? @Shopping de Ideias. Facinho? Facinho. Tem tudo lá? Tem tudo lá. Continuas na ativa por muito tempo ainda? Eu não pretendo parar muito cedo, a não ser que eles me tirem. Pode acontecer também. A não ser que eles me tirem. Pode acontecer também. Às vezes o mercado seleciona, né? Às vezes eles vão te demitir, né? Às vezes eles não. Jairton, obrigado pela presença, meu bruxo. Opa. Prazerão te receber. Tá bom? E você já sabe, agora já que o Jairton falou que não tem mais separação de on e de off, faz o seguinte, se você perdeu esse programa Humanos, é muito simples. Vai lá no YouTube, Humanos Talk Show, que este e todos os outros programas estarão na íntegra para você. E não esqueça de uma coisa, fazendo publicidade ou não, vendendo bem ou não, somos todos humanos. Oferecimento Giasse, pequenos preços, grandes amigos.